Então vamos lá, matemática financeira. Vamos começar pelo primeiro grande tema da matemática financeira, que é juros simples. Juros simples. Juros simples, já para adiantar, ele não é utilizado corriqueiramente na prática. Na prática bancária, né? Você vai fazer uma aplicação ou você vai fazer um empréstimo, tanto faz, sem empréstimo aplicação. O juros simples não é utilizado para cálculos financeiros, e sim juros compostos. Mas isso para a gente aqui independe, porque na sua prova vai aparecer questão de juros simples. Então nós temos que ver toda a matemática financeira, independente se ocorre na prática ou não. Tá bom? Então vamos lá, juros simples. Antes de conceituar, de lermos isso daqui, né, que está até no seu material de acompanhamento, eu prefiro pegar um quadrinho branco, tá? Prefiro pegar um quadro branco e fazer o seguinte com você, juros simples. Vamos lá, juros simples. Eu prefiro conversar um pouquinho aqui antes de mostrar o material. Prefiro. Imagina que você tem aqui um eixo do tempo. 0, 1, 2, 3, sei lá, vamos botar meses? Meses. 0 é exatamente agora, nós chamamos de valor presente, agora, tempo zero, e passou um mês, 2 meses, 3 meses, etc. Imagina que exatamente agora, no tempo zero, você tem um capital de 100 reais, tem 100 reais no bolso. Vamos chamar C de capital. Você tem 100 reais no bolso. Depois eu vou definir cada letrinha. O que significa cada letrinha? Que são letrinhas que vão acompanhar a gente ao longo do curso todo. Tá bom? Então, um capital de 100 reais, 100 pratas. Eu vou aplicar esse capital de 100 reais a uma taxa de juros de 10% ao mês. 10% ao mês. E já adiantando, no nosso símbolo de taxa de juros é a letra I. Tá? Taxa de juros, letra I. Beleza. Ok. Então, a cada mês, nós vamos aplicar, vai incidir um juro de 10% ao mês, né, e vamos fazer uma aplicação a juros simples. Juros simples. Bom, não precisa nem escrever aqui, que já está aqui em cima, né? Uma aplicação a juros simples. Vamos ver o que é juros simples? Bom, se eu estou com o meu dinheiro parado, né, e vou esperar um mês, daqui a um mês, quanto é que eu tenho no banco? Ora, eu ganho de juros 10% a cada mês. Então, 10% de 100. Para quem não lembra de porcentagem, olha só, eu sei que você que está assistindo o vídeo pode até ter um bom conhecimento de matemática, mas pode ser que não tenha, que esteja muito tempo sem ver matemática. Então, eu vou pedir uma atenção só de um minutinho, tá? Principalmente para quem está muito tempo sem ver matemática. O que é porcentagem? Porcentagem, o nome já diz, é uma coisa por 100. Nós vamos trabalhar muito com porcentagem aqui no curso. Então, por 100. Então, esse símbolo aqui, né, esse símbolo aqui, o que significa esse símbolo? Uma divisão por 100. Significa dividido por 100, é isso. Então, quando eu escrevo 25%, eu estou dizendo 25 dividido por 100. Então, porcentagens são frações cujo denominador é 100. Acabou. Acabou. Então, 10%, né, de 100, o que é 10%? É 10 dividido por 100. Esse símbolo aqui indica, ó, tu tem que dividir essa coisa por 100. Então, 10% é 10 por 100 de 100. D vezes, né? 10% de 100. Ora, 10 vezes 100 dividido por 100, 100 dividido por 100 dá 1. Isso vai aparecer muito na matemática financeira, essa simplificação de 100 com 100. 100 dividido por 100 dá 1, né? 100 em cima, 100 embaixo, simplifica. 100 dividido por 100 dá 1. O que sobra 10. Né? 10 vezes 1, 10. Né? Que 100 dividido por 100 dá 1, 10 vezes 1, 10. Então, 10% de 100 é 10 reais. Então, eu ganhei um juros de 10 reais. 10 reais, beleza? 10 reais. Ora, no final de um mês eu tenho 100 mais 10, 110 reais. Vou deixar o dinheiro parado. Quanto é que eu vou ter no final do segundo mês? Essas flechinhas indicam fluxo de caixa, né? O dinheiro entrando ou saindo, tanto faz. Tá? Quanto é que eu vou ganhar no segundo mês, se eu deixar esse 110 reais parado? Quanto é que eu vou ganhar de juros? Né? E no final do segundo mês, quanto é que eu vou ter de grana? Ora, vocês vão dizer, ora, 10% de 110. Não! 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 Em juros simples, a taxa de juros
ela incide sempre sobre o capital inicial aplicado. Sempre. Então, 10% de 100, já vimos que é 10 reais. Então, eu vou ganhar novamente 10 reais. Novamente? Isso. Juros simples, a taxa de juros é aplicada, ela incide sempre sobre o capital inicial da sua aplicação. O dinheiro inicial, o dinheiro aqui no tempo zero. Então, 110 mais 10, eu vou ter no final do segundo mês 120 pratas. Quanto é que eu vou ter no final do terceiro mês? Quanto é que eu vou ganhar de juros do segundo para o terceiro mês? O dinheiro ficou parado, do segundo para o terceiro mês, ganhei quanto de juros? 10% de 100 reais. Again, novamente, de novo, 10 reais. 120, que é o que eu tinha antes, mais 10 reais de juros, agora eu tenho 130 reais. Então, no final de tudo, eu comecei com 100 e no final tenho 130 reais. Ganhei 30 reais de juros, 10 mais 10 mais 10. Isso é juros simples, ele é definido dessa maneira. A taxa de juros é aplicada sempre em cima do capital inicial. Tá? Não é 10% de 110, não é 10% de 120, não. É essa maneira. O que gera uma característica, que característica? Juros constantes. Juros constantes, exatamente. Ó. Os juros, ele é constante. Juros simples, juros é linear. Nós chamamos juros linear, constantes. Tá? Então essa é uma característica dos juros simples. Juros constantes ao longo do tempo. Não tem aquele efeito bola de neve, o juros vai aumentando, 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 aumentando. Não, 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 não. Juros simples, juros linear, juros constantes ao longo do tempo, evidente. Esse 130 aqui nós vamos chamar da letra M. M de montante. Montante. M de montante. Tá? M de montante. Beleza? Ok? Aí... Opa, quadrinho branco de novo. Vamos começar a definir algumas letrinhas? Olha só o que eu vou mostrar aqui. Vou aproveitar esse exemplo. Letra C é capital inicial aplicado. Ou principal. Depois a gente volta aqui no material. Capital inicial aplicado ou principal. Foi 100 reais, né? Foi 100 reais. Beleza? O I é a nossa taxa de juros. No caso foi 10% ao mês, estou abreviando, AM. Ao mês. Você escreve ao mês, abrevia. Ao mês. N é o tempo da nossa aplicação. O dinheiro ficou aplicado nesse meu exemplo por 3 meses, né? Por 3 meses. A N é o tempo da aplicação. N ou T. Você pode encontrar algum material que fala N, algum material que fala T. N ou T. Tá? Vou usar aqui a letra N. Pode-se usar a letra T também, de tempo. Tempo de aplicação, da aplicação, que o dinheiro ficou aplicado. Nesse meu exemplo, 3 meses. J, os juros totais. Juros total, né? 10 mais 10 mais 10, em 3 meses o cara ganhou 30 reais, né? Tinha 100, mais 10 mais 10 mais 10, quer dizer, mais 30 está com 130. E M é o montante, valor futuro. Né? O final de tudo, valor futuro. Tá? Então você pode chamar o montante também de valor futuro, VF. Você pode chamar o capital também, letrinha VP, valor presente. Ou capital inicial, VP, valor presente, VF, valor futuro. Tá, valor presente é o valor de hoje, agora, né? Tempo zero. Valor futuro é o montante, quanto é que você vai ganhar lá na frente. Tá? Agora, olha só. Se eu quisesse achar o valor, né, no tempo 4, eu ia fazer o quê? 130 mais 10, 140. Depois 140 mais 10, 150. Só que, para fazer assim na mão, de mês em mês na mão, 3 meses tudo bem, eu vou fazendo. Né? Vamos supor, se eu quiser saber qual montante daqui a 50 meses, pô, vou ficar fazendo 50 flechinhas assim, loucura total, não tem como. Então tem que ter alguma maneira matemática de calcularmos essa coisa de uma maneira mais produtiva, objetiva e mais rápida, evidente. Né? E tem realmente. Então vamos ver aqui o seguinte, olha só. Como é que eu cheguei nesse juros de 30 reais? Tudo bem, 10 mais 10 mais 10, eu sei, mas olha só. Se eu pegar esse capital, se eu pegar a taxa de juros, 10% ao mês, em 3 meses, ó, 10% ao mês em 3 meses, quer ver aqui? Olha só o que eu vou fazer aqui. 10% ao mês em 3 meses, 10% vezes 3 dá 30%. Acumulado em 3 meses, 10% vezes 3, 30%.
Em cima do capital inicial, quanto é que é 30% de 100? 30 dividido por 100 vezes 100. Corta o 100 com 100 dá 30 reais. Então 30% de 100 é exatamente o valor dos juros, 30 reais. Então olha só, poxa, como é que eu cheguei no valor dos juros? Eu peguei a taxa de juros, multipliquei pelo tempo, vi a taxa de juros acumulada nesse tempo e incidi sobre o capital inicial. Já que os juros simples, né, a taxa incide sempre sobre o capital inicial, vezes o capital inicial. Ora, aí eu calculo os juros. Essa então é a expressão matemática do juros simples. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Capital vezes taxa vezes tempo. Capital vezes taxa vezes tempo. Beleza? Ok? Show de bola. Show de bola. E o montante 130? Como é que eu achei esse montante aqui de 130? Ora, como é que eu achei? Eu peguei o capital, que era 100 reais, mais os juros de 30, não foi? 100 mais 10 mais 10 mais 10, né? 100 reais mais 30. Então, o montante nada mais é do que o capital inicial aplicado mais os juros que eu ganhei, vai dar um montante, capital mais juros. Beleza? Ok? Então, aqui, olha só. Deixa eu apagar aqui. E vou mostrar uma coisa para você. Daqui a pouco já vou mostrar material. Eu estou definindo aqui o conceito de juros simples. Então vamos lá. Juros simples. Juros simples. Beleza. O que nós acabamos de ver? Que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Maravilha. Maravilha. Nós vimos também que montante é igual a capital mais juros. Yes! Aí, eu vou fazer o seguinte. Observação aqui. Ops. Montante é igual a capital mais juros. Então, capital mais juros. Mas quem é juros? Capital vezes taxa vezes tempo. Multiplicação de 3 coisinhas. Então, pega esses juros aqui, desce ele, vem ele pra cá, ó. Capital mais juros, mais capital vezes taxa vezes tempo, né? Isso daqui nada mais é do que os juros, só substituir. Beleza? Matemático, quando vê duas letras iguais separadas, ele tem uma síncope, ele se arrepia todo. Ele dá um ataque de nervos. Ele não gosta de ver letras iguais separadas. O cara surta. Então ele isola a letra, ele coloca a letra em evidência. 1 mais a taxa vezes o tempo. Tá certo essa porcaria? Vamos ver, confere. Faz a distributiva da multiplicação. Ó. Capital vezes 1 é capital. Esse mais. Capital vezes taxa vezes tempo. C e N, tá aí. Então, temos a nossa terceira formulinha, que nada mais é do que a fusão dessas duas aqui. A fusão dessas duas aqui. Montante também pode ser calculado assim, capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Quando é que usa uma fórmula, quando é que usa outra, nós vamos ver agora com umas exercícios de aplicação. São exercícios que vão ajudar você a fixar esses conceitos, ok? Exercícios de aplicação vão ajudar vocês exatamente a fixar esses conceitos. Quando é que usa uma, quando é que usa outra, quando é que não usa nada, né? Que vai ser difícil. Então essa é a teoria de juros simples. É isso daí. Vamos ver se está batendo aqui com o nosso material? Agora vamos lá. Nosso material. Cadê aqui? Vamos lá. Cadê? Apareceu. Chamamos de juros a remuneração recebida para a aplicação de um capital C mais juros I durante um certo tempo N. Ou seja, os juros serão definidos como a remuneração do capital. Sim, os juros é a remuneração do capital, né? O salário é a remuneração do seu trabalho. Os juros é a remuneração do capital. Seria isso. Uma linguagem mais econômica. Se essa remuneração incide somente sobre o capital C ao final de um tempo N, dizemos que esses juros são simples. Ou seja, os juros somente incidem sobre o capital inicial da operação. Aplicação, empréstimo, tanto faz, se é aplicação, empréstimo. Pra gente aqui é independente, tá? Esse conceito aqui serve para se você está aplicando o dinheiro ou se você está fazendo um empréstimo, tanto faz. Aí independe. Não se registrando os juros sobre o saldo dos juros acumulados, sobre o montante anteriormente. Não, é sempre sobre o capital inicial. Beleza.
Aí aqui, né, nós temos aquelas letrinhas que eu já mostrei, sem a capital inicial aplicado ou principal. Você pode chamar de VP também, né, valor presente. N, tempo de aplicação. I, taxa de juros simples, no caso. J, juros ou rendimento. Presta atenção nisso daqui. Rendimento. Se a prova perguntar, calcule o valor do rendimento, ela quer os juros. E M, montante ou valor futuro. Aqui, para a definição acima de juros simples, vimos que sobre o capital C incide os juros I, a taxa de juros I, sobre um certo tempo. Aí aqui é aquela formulinha que eu mostrei para vocês. Os juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Né? Que eu mostrei para vocês de onde é que veio essa formulinha aqui. Tá bom? A gente chama a M de montante, que é o capital inicial mais os juros. Beleza, já tinha mostrado. Substituindo a equação dos juros do montante, aquela matemática que eu fiz aqui, né? Montante com a capital mais capital vezes taxa vezes N. Duas letrinhas separadas, coloquei esse sim em evidência, isolei a letra C. E aqui está a fórmula do montante. Então você tem que saber essa. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa. Montante igual a capital mais juros, tá? Ok? E qual é a outra mesmo? Que a gente tem que saber onde é que está. Tá aqui. Tá aqui. A dos juros. Juros é a capital vezes taxa vezes tempo. Tá bom? Beleza. Aí, aqui vem dizendo o seguinte, duas observações importantíssimas. Nos problemas de matemática financeira, a taxa de juros tem sempre que estar referida na mesma unidade do tempo. Em qualquer questão de matemática financeira, no curso todo, qualquer questão de qualquer tema, qualquer tópico da matemática financeira, a unidade da taxa de juros tem que ser a mesma do tempo. Se a taxa de juros está em mês, o tempo tem que estar em mês. O meu exemplo não foi 10% ao mês durante 3 meses, mês com mês. Se a taxa de juros estiver ao ano, o tempo tem que estar em ano. E por aí vai. Se a taxa de juros estiver em semestre, o tempo tem que estar em semestre. Unidades iguais? Sempre. Sempre. Tá? Bom. Às vezes aparece em prova o conceito de juros comerciais exatos, juros comerciais ordinários. Devemos considerar na resolução dos problemas o ano comercial de 360 dias e juros exato o ano de 365 ou 365 dias. Calma, esquece isso aqui. Na hora que nós vamos fazer 2 ou 3 probleminhas sobre isso daqui, aí eu volto, tá? Então isso aqui, por exemplo, deixa em stand-by. É um conceito que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, contagem de tempo, calendário. Então, depois eu volto nisso daqui, tá? Então, essa partezinha aqui a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente com questão. Então, como eu falei, vamos fazer alguns exercícios de aplicação disso que nós vimos. Exercícios de aplicação. Tá? Entender as formulinhas. Então, vamos lá. Exercício número 1. Se R$2.000 forem aplicados por 4 meses, a taxa de juros simples de 8% ao mês, determine o montante recebido. Qualquer problema de matemática financeira, identifica o que ele está te dando. Ele deu a letra C, que é o capital, 2.000. Ele deu o tempo da aplicação, 4 meses, né? Ficou aplicado por 4 meses. Deu a taxa de juros, 8% ao mês. Vou abreviar aqui a M, né? A M, 8% ao mês. E ele quer o montante recebido. Então, esse problema tem 2 soluções, tá? Vou pegar aqui um quadro branco, ó. Ele tem 2 soluções. Ele tem 2 soluções. É bom você saber. Tem 2 soluções. 2 soluções, professor? Poxa! Pois é. Vamos ver. 2 soluções. Vamos separar aqui. Primeira solução. Segunda solução, matemática é linda. Segunda solução. Então vamos lá. Qual é a primeira solução? Primeira solução. Vou usar a fórmula dos juros. Primeiro, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Usar a fórmula dos juros. Juros é a capital, que é 2.000, vezes a taxa de juros, que é 8. É 8 a taxa de juros? Não. Mas está escrito 8, professor. Não está escrito 8. Não é vezes 8. Está escrito 8%. É 8 dividido por 100. Pelo amor de Deus, não pode deixar de dividir por 100. Essas taxas são percentuais, por 100. Não é vezes 8, é vezes 8 dividido por 100. 8 dividido por 100. É 8%. Então tem sempre que ter essas desgracinhas dividido por 100.
vezes o tempo 4. Opa, a unidade do tempo está igual da taxa. Como nós falamos, tem que ser sempre unidades iguais. Graças a Deus está tudo igual. Depois a gente vai ver que nem sempre é assim. Então, os juros é igual, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. Professor, está há muito tempo sem matemática, cortar 2 zeros, que porcaria é essa? Gente, quando eu escrevo 2000, 2000 não é a mesma coisa que 20 vezes 100? Vezes 8 sobre 100 vezes 4, né? Ó, repetir aqui, 2000 não é 20 vezes 100? 2000 é 20 vezes 100, mesma coisa. Poxa, 100 dividido por 100 dá 1. Então por isso que eu corto 2 zeros direto aqui. Aí fica 20 vezes 8 vezes 4. Beleza? Beleza. Que bom. Então o juro ficou 20 vezes 8, 160. 160 vezes 4, 640, né? 640. Ok? Aí eu vim com a fórmula do montante. Montante é capital mais juros. Então usei essa e essa. Se montante é capital mais juros, montante é o capital que é 2.000, mais o juros de 640, a resposta 2.640. Depois a gente vê a alternativa. Qual a alternativa correta? Então essa é uma solução. Calculo os juros, que é uma fórmula tranquilinha, pequenininha, multiplicar 3 números, beleza? E depois eu acho um montante, pô, que é somar 2 números, né? Pelo amor de Deus. Ok? Segunda solução é usar a fórmula direto do montante, aquela. Essa fórmula aqui, ó, direto do montante. Eu prefiro essa, primeira solução. Prefiro. Mas, vamos lá, evita o número com vírgula, quer ver? Montante vai ser igual ao capital, que é 2.000, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 8 sobre 100 vezes 4. Gente, eu já vi aluno fazendo isso, eu já vi pessoa fazendo 2.000 vezes 1 mais 8 vezes 4. Né? Então vai ficar 2.000 vezes 1 mais 32, por 8 vezes 4 tem 33, que isso? Não é 8 vezes 4, pelo amor de Deus, é 8 sobre 100. A taxa está em porcentagem, está errado. Está errado, a taxa está em porcentagem. Não é 8 vezes 4, é 8 sobre 100, não esqueça, porcentagem. Beleza, então montante é igual a 2.000 vezes. Gente, cuidado, multiplicação tem prioridade sobre a soma. Então você vai primeiro fazer essa conta aqui, né? De multiplicação. 8 vezes 4, 32. Dividido por 100, 0,32. 0,32 mais 1, 1,32. E 2.000 vezes 1,32, 2.640, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 2.640. Eu prefiro a primeira solução, que evita trabalhar com vírgula, multiplicar com vírgula, né? Evita isso. Evita isso. Beleza? Evita isso. Tá bom? Show de bola? Então, 2.640 é a resposta dessa questão, tendo 2 soluções possíveis. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que está. Acho que é a letra A, né? Alternativa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Cadê a letra A? Tá, ficou deslocada aqui, né? A letra A está aqui. No espaçamento era para estar aqui embaixo, né? Acabou, o espaçamento subiu um pouquinho aqui. Bom, 2.640, a letra A, é a resposta da questão número 1, tá? Questão número 2. R$4.000 foram aplicados por 8 meses. Então vamos botar aqui R$4.000. R$4.000 foram aplicados por 8 meses, é o tempo da aplicação, nosso N, vai lendo e vai identificando quem é quem. Tá? 8 meses, é juros simples de taxa anual. Então, qual é a taxa? 24% ao ano, que eu vou abreviar AA. Anual, 24% ao ano, eu vou abreviar AA. Qual é o montante da aplicação? Quadro branco. Também vai ter 2 soluções, vão ter 2 soluções. Tá? Primeiro, aqui tem um probleminha nessa questão número 2. O tempo está em mês e a taxa está em ano. O tempo é 8 meses, a taxa é 24% ao ano. E aí? E aí agora, José? Pois é. Tem que ter unidades iguais. Poxa, o que a gente vai fazer? Eu vou mexer na taxa. Depois eu vou mexer no tempo. Vou fazer 2 soluções. Primeiro eu vou mexer na taxa, vou manter o tempo. Um ano tem 12 meses, né? Um ano cheio, completo, tem 12 meses. Beleza. Então 24% ao ano.
Se eu dividir por 12, 24 dividido por 12 vai dar o quê? 2% ao mês, AM. Então um ano tem 12 meses? 24% ao longo de 12 meses. Se eu pego esse 24%, que é a taxa em 12 meses, né? E dividir por 12, eu vou ver os pedacinhos ao mês. 2% a cada mês, né? Beleza? Agora sim. Agora eu consegui colocar minha taxa ao mês e meu tempo está em mês. Então, no fundo, é R$4.000, aplicado a 2% ao mês durante 8 meses com o montante. Né? Com o montante. Vou fazer do jeito da primeira solução que eu gosto mais. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual ao capital, que é 4.000, vezes a taxa 2 por 100, vezes o tempo 8 meses. 2% ao mês em 8 meses. Isso vai parecer muito a matemática financeira. Sai cortando 2 zeros. Então eu já falei, né? É que como se fosse 40 vezes 100, que dividido por 100, né? Lembra aquele 2.000 que eu expliquei? Então corta 2 zeros, acabou. Fica carregando zero à toa, né? Juros é igual a 40 vezes 2, 80 vezes 8, 640. O montante, então, é capital mais juros, né? Capital mais juros. Capital de 4.000, mais esse lindo juros de 640, 4.640 é a resposta. Essa é a primeira solução. Primeira solução. Primeira solução. Qual é a outra? Bom, vamos lá. Capital de 4.000, o tempo 8 meses, a taxa 24% ao ano, qual é o montante? Na primeira solução, eu transformei o tempo que estava em ano em mês, não foi isso? Ano e mês, beleza. Agora fazer o contrário. Eu vou deixar a taxa em ano e vou mexer no tempo. Ora, eu sei que um ano tem 12 meses. Beleza. 8 meses é que fração do ano? X. Que pedacinho do ano? Uma regrinha de 3. O x é 8 vezes 1 dividido por 12. Assim faz regra de 3. Olha o lápis, 8 vezes 1 dividido por 12. 8 vezes 1 é 8, né? Dividido por 12. Então 8 meses é 8 dozeavos do ano. Se eu quiser simplificar, posso dividir por